Eu quero trazer aqui algumas características do homem que tinha a presença de Deus e perdeu a presença de Deus, né? Saul é esse homem, ele tem a presença de Deus, mas ele vai perder a presença de Deus. E há algumas coisas que nós vamos ver, algumas lições, né, que nós vamos tirar aqui do texto, como Saul conseguiu perder a presença de Deus. Primeiro ponto, Saul não sabe esperar o tempo de Deus. Primeiro ponto, ele não sabe esperar o tempo de Deus. O profeta Samuel disse para ele: eu vou em tal lugar, depois eu volto para sacrificar. Mas Saul achou que ele demorava demais. Saul achou que Samuel estava demorando muito. Ele não conseguiu esperar o profeta voltar. Ele ficou ansioso e ele foi e ofereceu um sacrifício que não poderia oferecer. Saul começa a perder a presença de Deus porque ele não sabe respeitar o tempo, ele não sabe esperar. E nenhum de nós gostamos de esperar. Você espera alguém 10 minutos, você já fica nervoso. Toda hora olha no celular. Se não tem relógio, olha no celular. Porque nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de esperar promessas. Quantas promessas nós já recebemos? E muitas vezes não chegou nem a metade ainda. E você pergunta: cadê o restante? Cadê as outras? Ninguém gosta de esperar. E Saul também é esse homem. Ele não quer esperar o profeta voltar. Ele acha que o profeta está demorando muito. Ele acha que o profeta está atrasado. Ele acha que o profeta não vai voltar a cumprir a sua palavra para oferecer para Deus o sacrifício. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, até Jesus teve que submeter ao tempo. Até Jesus teve que esperar seus 30 anos de idade para poder servir no reino, para poder começar o seu ministério. Até Jesus submeteu o tempo. Jesus certa vez disse para sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. O que ele estava dizendo? Ainda não está no tempo. Eu não posso agir agora, não chegou o meu tempo, não chegou a minha hora. Ou seja, eu tenho que esperar o meu tempo, eu tenho que esperar a minha hora. Até Jesus submeteu o tempo. Aquele que está na presença de Deus submete ao tempo. E aqui Saul não quer esperar. Ele acha que o profeta está atrasado. Às vezes nós achamos que Deus está atrasado. Às vezes nós achamos que Jesus está atrasado, né? Como o caso lá de Lázaro. Ele vai chegar atrasado, mas quem se atrasa sou eu e você. Deus nunca se atrasa, Deus sempre chega na hora certa. Jesus sempre vai chegar na hora certa na minha vida. Jesus sempre vai chegar na hora certa na sua vida. É você que se atrasa, sou eu que vou chegar atrasado, mas Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Deus nunca vai chegar atrasado na minha vida. Ele sempre vai chegar na hora certa. E primeiro erro de Saul, ele não consegue esperar o profeta. Ele não sabe esperar o tempo de Deus. Ele vai e oferece. Outra característica de Saul que tirou a presença de Deus da sua vida, quando ele exerce aquilo que não tem autoridade. Saul ofereceu o sacrifício para Deus, aquilo somente o sacerdote poderia oferecer. Somente o sacerdote poderia oferecer o sacrifício a Deus, e o profeta Samuel era o que iria oferecer. Então ele quer exercer aquilo que ele não tem autoridade para fazer. Ele quer exercer aquilo que Deus não autorizou ele fazer. Ele não quer esperar o profeta, ele vai e oferece algo que Deus não ordenou. É o seu segundo erro. E Saul, ele ficou mais preocupado com a ação do povo do que com a ação de Deus. Ele está perdendo a presença de Deus porque ele está mais preocupado com a ação do povo do que com a ação de Deus. O povo começou a se espalhar.
começou a ir embora, porque o profeta está demorando. Então o povo começou a se espalhar, ó, o profeta não chega, eu vou embora. Você vai também? Ah, também estou indo. Aí eu também estou indo embora. Todo o povo começou a se espalhar, e ele começou a ficar preocupado, porque tem inimigos por perto, tem filisteu por perto. Então o povo está indo embora, o povo está se espalhando. Ele ficou mais preocupado com o povo do que com Deus. O povo começou a se espalhar, e isso deixou ele ficou nervoso. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com as pessoas, com o povo, do que com o que Deus falou. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que o fulano tal vai falar, fulano tal vai pensar, do que o que Deus pensa ao nosso respeito. Nós estamos preocupados com o que o povo vai falar. Nós estamos preocupados com o que as pessoas irão dizer. Nós estamos preocupados com o que as pessoas estão pensando de nós. E nós não estamos preocupados com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. O povo começou a se espalhar, e Saul ficou preocupado, e ele teve uma ação errada. Outro erro de Saul que fez ele perder a presença de Deus, tentando justificar daquilo que ele já sabia que era errado, que ele já sabia que não poderia oferecer. Saul tentou se justificar com Samuel. Ah, você demorou muito, o povo começou a se espalhar, e aí eu tive que ir lá e oferecer. Quando ofereceu o sacrifício, ele cometeu o erro, e quando ele poupou também a vida dos amalequitas, do rei, quando Deus disse para destruir, ele tentou se justificar daquilo que ele já sabia que era errado. Deus disse: destrói todos os amalequitas, destrói todo o povo, os animais, tudo. Ele poupou o rei, poupou alguns animais, ele não destruiu totalmente. Ele sabia que ele estava errado, mas ele tentou se justificar. Ele sabia que não poderia oferecer o sacrifício, mas ele disse: profeta, você demorou, eu tive que oferecer. Muitas vezes as pessoas estão na igreja e elas sabem que aquilo é errado. Você não pode roubar, está na Bíblia. Mas eu falei: então eu estava precisando do dinheiro. Você não entende, caramba, eu estava duro, eu tive que ajudar o pessoal na empresa a desviar o dinheiro, porque eu estava precisando de uma nota, caramba. Eu estava duro, mas você sabe que a Bíblia diz: não pode roubar. A pessoa sabe na igreja que não pode cometer adultério, você não pode trair a esposa, você não pode trair o esposo. Mas caramba, meu casamento estava uma bagunça, meu casamento estava ruim demais, eu precisava dar uns pulos, caramba. Lá estava uma seca, um deserto. Ele tenta o quê? Se justificar. Ele sabe que é errado, eu não posso pegar isso, eu não posso fazer isso, mas ele tenta o que? Se justificar. Então Saul está tentando justificar: ó, Samuel, você demorou muito, foi por isso que eu ofereci o sacrifício. Samuel, eu não matei todos os amalequitas, nem o rei, nem os animais, porque o povo perdoou. O povo perdoou os amalequitas, o povo perdoou o rei, o povo perdoou, mas Deus não perdoou. Deus disse para matar todo mundo. Se Deus disse que é para matar todo mundo, todo mundo. Mas Saul poupou o que Deus mandou ele destruir. E o interessante é que na morte de Saul, quem foi levar a mensagem para Davi foi um amalequita. Justamente o amalequita que foi o mensageiro levar para Davi a mensagem dizendo: o rei foi morto. Um amalequita, aquilo que Deus mandou ele destruir, ele não quis destruir, e foi o mensageiro que foi levar a mensagem para Davi dizendo: Saul é morto. Então, quando Deus manda você destruir uma coisa, você deve destruir, né? Mas Saul poupou o que Deus mandou ele destruir. Ele quis fazer uma aliança com o rei dos amalequitas. Vou fazer uma aliança com ele. O povo perdoou ele, então eu preciso fazer uma aliança com ele. Mas Deus disse: destrói isso e não faça aliança. Quando nós estamos na igreja e a Bíblia nos diz que a pessoa deve casar com alguém que teme a Deus, que serve a Deus, senão você vai vir para a igreja e o cara vai ficar lá enchendo a cara do boteco, comendo churrasco, carne de gato, tomando de 1 a 51. Você vem para a igreja levantar a mão, adorar a Deus,
e ele fica lá no boteco tomando todas, porque Deus disse que você tem que se casar com alguém do povo dele, né? É alguém que teme a ele, porque senão um vai estar lá do outro lado, um querendo pegar um caminho e o outro caminho. Então Deus disse: destrói todo mundo. Mas Saul disse: não, Deus, eu vou poupar o rei, eu vou poupar alguns amalequitas, algumas vacas, alguns bois, eu vou poupar, querendo dar lição para Deus. Foi mais um erro que fez ele perder a presença de Deus. Outra característica que fez ele perder a presença de Deus: ele persegue o seu irmão para destruir. Perseguiu Davi, um perseguidor do irmão. Perseguiu Davi para tentar alcançar com seus melhores homens. O cara não tem temor de Deus, vive perseguindo o irmão, né? Persegue o irmão para matar, por causa de inveja. Invejando Davi, e ele passa grande parte da sua vida perseguindo o irmão, perseguindo a Davi, tentando matar Davi, um perseguidor do seu irmão, né? Com o espírito de Caim, aquele que matou o seu irmão Abel. Outra característica que fez ele sair da presença de Deus: Saul ficou perturbado, endemoniado. Então, uma pessoa que não obedece a Deus, que não se submete a Deus, ele se torna uma pessoa perturbada, endemoniada, e chamava Davi para tocar harpa, para sair aquele demônio de Saul, para que aquele espírito pudesse sair dele. Chamava Davi para tocar a sua harpa, porque uma pessoa que está sem a presença de Deus, ele fica endemoniado. Ninguém quer ficar perto. Fala, ninguém quer ficar perto desse homem, porque ele é endemoniado, é perturbado, vai perturbar a casa toda. Se tiver um parceiro de família, fala: não leva ele não, porque se levar ele é confusão na certa, porque ele é endemoniado, vai perturbar o ambiente. Nós vamos fazer um passeio, mas não leva ele não, se levar ele vai ser a briga, o dia todo, a noite toda. Deixa ele aí, porque ele é perturbado, é sem a presença de Deus, não tem a presença de Deus. Então Saul é um endemoniado, perturbado, não tem a presença de Deus. E outra característica do homem que perdeu a presença de Deus: ele ataca e mata os sacerdotes, não tem temor. Saul chegou diante dos homens de Deus, chegou diante do sacerdote, e ele disse para o seu comandante: mata todos esses sacerdotes, porque eles estão conspirando contra mim, eles estão do lado de Davi. O Abner, o comandante, ficou com medo: eu não posso matar esses sacerdotes. Veio outro homem de Saul e atacou e matou todos os sacerdotes. Então, aquele que perdeu a presença de Deus, ele não tem temor, e ele ataca as coisas de Deus, ele ataca os sacerdotes de Deus. Saul mandou matar os sacerdotes de Deus. Então, a presença que não uma pessoa que não tem a presença de Deus, né, ele ataca a igreja, né, ele ataca o irmão, ele ataca o pastor, ele ataca a organização, ele ataca todo mundo, porque ele está sem a presença de Deus. Ele perdeu o temor, ele perdeu a presença de Deus. Então ele não tem mais nenhum temor em atacar os sacerdotes, em atacar o homem de Deus. Ele vai e manda matar os sacerdotes. Atitude de Saul, de um homem que perdeu a presença de Deus. Outra característica: ele vai consultar um feiticeiro, uma feiticeira. Foi o que Saul fez. Ele deixou de lado Deus e foi consultar uma feiticeira. Às vezes você vê gente dentro da igreja que já levantou a mão, que já aceitou Jesus, batizado, e hoje está na macumba, consultando os feiticeiros, querendo uma resposta. Gente que serviu a Deus, gente que andou com Deus, né? E às vezes a pessoa posta lá no Facebook. Saul
ele agora não consulta mais a Deus, mas ele consulta uma feiticeira. Ele está perdendo a presença de Deus e ele acha que uma feiticeira tem uma resposta para ele. Ele acha que uma feiticeira vai dar a ligação entre ele e Deus. Ele agora não consulta mais a Deus. E o interessante é que Saul, ele tem remorso, mas ele não tem o arrependimento, porque o remorso é diferente. A pessoa pode até chorar, a pessoa pode até confessar, mas ela não se arrepende. É no caso de Judas e Pedro, pecados parecidos, né? O pecado de Judas é tão grave quanto de Pedro, né? Judas traiu, Pedro negou, pecados parecidos, mas Judas ficou com remorso, foi se matar. Pedro chorou muito, se arrependeu e viu ali uma oportunidade de receber o perdão de Jesus. É diferente. Então Saul, ele teve remorso, mas ele não teve o arrependimento, que é diferente. E outra característica de Saul, ele ficou desorientado. Aquele que está sem a presença de Deus, ele fica desorientado. Samuel, o profeta, era que orientava Saul, trazia uma palavra de Deus para ele. Ó, Deus disse para você fazer assim, Deus disse para você ir nessa direção, Deus disse para você atacar aquele povo, Deus disse para você destruir aquele povo, Deus disse para você seguir nessa direção. Mas agora não tem mais Samuel, e ele está desorientado, ele não sabe o que fazer, né? Então uma pessoa que não tem mais a presença de Deus, ela está desorientada na vida, não tem rumo, não sabe para onde vai, não sabe para onde caminhar, não sabe aonde pisar, não sabe qual é o seu destino. Ela está desorientada, ela não sabe o que fazer. Por quê? Ele perdeu a direção, saiu da presença, não tem mais alguém para orientar ela, né? Não tem um amigo para ajudar, não escuta mais seus pais, não escuta mais o pastor, não escuta mais os seus professores, não escuta mais alguém que caminhou um tempo na sua frente, tem uma experiência, não escuta mais ninguém, e agora ele está desorientado, não sabe o que fazer. É característica de alguém que perdeu a presença de Deus. Tinha a presença, mas ele perdeu. É por isso que Samuel disse para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Ele não está aqui ignorando o sacrifício, ele não está aqui ignorando a força que nós devemos fazer para realizar o sacrifício, mas ele está dizendo que Deus ama a obediência. Tem gente que faz o sacrifício, mas não faz a obediência, não é capaz de obedecer. Sacrifício, todos nós vamos ter que realizar um dia, seja para Deus, seja aí fora, você tem que pagar o preço. Mas o que Samuel está dizendo aqui é que a obediência vem primeiro do que o sacrifício. Tem gente que sempre coloca o sacrifício na frente. Não preciso realizar esse sacrifício, eu preciso fazer isso, eu preciso dar o meu melhor, mas a obediência não vem na frente. Mas o que Samuel está dizendo para Saul é que a obediência vem primeiro, a obediência vem na frente. Não adianta oferecer para Deus o sacrifício se a obediência não vier na frente. Era o que Saul estava fazendo. E Samuel diz: como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, se você ele está dizendo para Saul: se você está se rebelando contra Deus,
é como se fosse um pecado de feitiçaria, é como se você fosse um feiticeiro. Você está agindo dessa maneira, você está cometendo esses erros. É isso que Samuel está alertando a ele. Agora, nós podemos pegar alguns exemplos de Davi, que ele faz totalmente diferente de Saul. Alguns exemplos de Davi nós podemos ver na Bíblia, que Davi, ele sempre consultava a Deus antes daquilo que ele iria fazer. Ele sempre perguntava a Deus: posso fazer isso? Posso ir contra aquele povo? Eu vou derrotar aquele povo? Eu devo perseguir os amalequitas? Eu vou alcançar esse povo? Deus dizia para ele: vai, você vai alcançar. Vai, você vai conseguir derrotar. Davi sempre consultava a Deus antes. Isso mostra o quê? A dependência que Davi tinha em Deus. Ele não confiava apenas no seu braço, ele não confiava apenas no seu exército, mas ele confiava em Deus. É por isso que Davi consultava a Deus. Eu posso ir? Senhor, eu vou conseguir vencer esses meus inimigos? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos esses inimigos? Davi estava sempre consultando a Deus: posso fazer isso? O Senhor vai comigo? O Senhor subirá comigo? Então Davi, ele usa, a sua relação com Deus diferente de Saul. Saul vai lá e faz, sem perguntar a Deus, sem consultar o profeta, mas Davi consulta a Deus. Outra coisa interessante da vida de Davi, diferente de Saul, que ele observa os lugares de oportunidades. Quando ele esteve diante do gigante, ele observou que ali havia uma oportunidade. Ele passou a saber qual era a recompensa de alguém que derrubasse aquele gigante. A luta é importante, mas você também tem direito à recompensa. Então Davi, ele observava os lugares de oportunidade. Tem um gigante, mas tem aí, o rei está oferecendo aí a sua filha, o rei está oferecendo aí, sua família não vai pagar impostos, o rei está oferecendo que você vai sentar na mesa para almoçar, jantar com ele, será o convidado de honra do rei, você vai estar ali na mesa com o rei. Tem tudo isso? Tem. Ele era pobre, então ele observou que havia uma possibilidade, havia um risco, o risco do gigante matar ele, havia essa possibilidade, mas também havia a possibilidade dele conseguir derrubar o gigante, conseguir casar com a filha do rei, toda a sua família não ia pagar mais os impostos, e ele ia sentar na mesa com o rei, lugar de honra. Então ele observa que existem as oportunidades de Deus, Quando ele foi servir a Saul, ele também observava como o rei trabalhava. Ele observava ali, aonde o comandante ficava, como o rei falava com o comandante, como era que se dirigia ao rei. Davi, ele observava os lugares de oportunidade, e ele também observou aquilo que ele não queria ser. Certamente ele deve ter olhado para Saul e disse: quando eu for rei, eu não quero ser endemoniado como esse cara, não. Quando eu for rei, eu não quero ficar perturbado igual esse cara, não. Eu tenho promessa de Deus para a minha vida, mas quando eu me tornar rei, eu não quero ficar igual ele, não, com espírito ruim, cheio de demônio. Quando Deus cumprir a promessa na minha vida e eu me tornar um rei, certamente Davi pensou: eu não quero ficar igual esse cara, não. Esse cara está endemoniado. Ele conseguiu ser ungido, ele conseguiu chegar numa grande posição de rei, mas ele é um rei endemoniado. Então, quando eu me tornar um rei, eu não quero ficar endemoniado assim, não. Eu quero ser alguém diferente. Então, Davi, ele observava os lugares de oportunidade, e com certeza ele observou, como era ali o ambiente, como Saul trabalhava, como os comandantes trabalhavam.
Davi, quando teve a chance de matar Saul, ele poupou a vida, porque considerava Saul como ungido de Deus, diferente de Saul diante do sacerdote. Quando Saul teve a oportunidade de matar o sacerdote de Deus, ele matou sem nenhum temor. Mas quando Davi teve oportunidade para matar Saul, aquele que lhe perseguia, e os soldados ali incentivando ele: mata esse rei, o Senhor te entregou ele nas suas mãos, esse é o dia que o Senhor entregou o seu inimigo. Mas Davi disse assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Reconhecia Saul como ungido de Deus. Davi disse: quem tocará no ungido do Senhor e ficará inocente? Eu não posso. Cortou apenas pedaços da sua roupa e depois mostrou a ele: o meu rei, se eu quisesse te matar, o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu não posso tocar na sua vida. Tive a oportunidade de te matar, mas não fiz isso. Então Davi, ele trabalha diferente de como Saul trabalhava. Ele age diferente, ele tem temor a Deus.